amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto online. Estamos felizes por podermos receber de Deus esta oportunidade de celebrarmos no dia de hoje, aqui no templo da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Brochir. Por isso, gostaria de saudar e acolher a cada qual, a todos e todas, que nos acompanham e nutrem a sua fé neste momento, com as palavras registradas pelo apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, onde ele compartilha dizendo: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. É um conselho muito especial e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Um coração que pensa no próximo e se preocupa com ele é um coração cheio de misericórdia e compaixão. É um coração parecido com o coração de Jesus. E é sobre isso que nós vamos refletir. Se o nosso coração é um coração parecido com o de Jesus. No coração de Jesus pulsa compaixão e misericórdia. No coração de Jesus há espaço para pensar no próximo e atuar em favor dele. Quem tem um coração parecido com o de Jesus desenvolverá relações e atos de cuidado em favor da vida. Que nós possamos nos sentir unidos como uma só família, desenvolvendo relações de cuidado uns pelos outros, também nesse tempo em que vivemos, desenvolvendo corações parecidos com o de Jesus. Inicialmente, convido a cantarmos onde estivermos assim. Paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido,
aqui nos reunimos, aqui celebramos. Em nome de Deus Pai, que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, em nome do Filho, cujo coração é cheio de compaixão, e em nome do Espírito Santo, que nutre o nosso coração e nos dá um olhar misericordioso para com o próximo. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, celebramos este momento. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Neste momento, em humildade e com corações arrependidos, queremos nos aproximar de Deus para um momento de oração, onde nós falamos com Ele, onde nós confessamos a Ele os nossos pecados e rogamos pelo seu perdão e a sua graça. Vamos orar. Misericordioso e eterno Deus, aqui nos reunimos para ouvir e meditar acerca do alimento para a nossa fé, a Tua Palavra. Tu nos conheces e nossos corações estão diante de Ti neste momento como um livro aberto. Vivemos numa sociedade individualizada e em muitos momentos egoísta. E isso se manifesta quando deixamos de ter um olhar cheio de misericórdia para com o nosso próximo. Por isso, perdoa-nos quando não desenvolvemos gestos de cuidado pelo próximo, ou quando o sofrimento alheio já não mexe mais conosco. Dessa forma, nos afastamos da Tua vontade e não somos parecidos com Jesus, que tanto amor e carinho compartilhou por onde passou. Senhor, rogamos pela Tua graça. Concede-nos Teu perdão e ajuda-nos através do agir do Espírito Santo a nos voltarmos mais uns aos outros, principalmente nesse tempo em que vivemos. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. No coração de Deus pulsa amor, carinho, cuidado, paciência, solidariedade. No coração de Deus pulsa misericórdia e compaixão. Diante disso,
a partir da confissão e do arrependimento sincero, nós somos guiados pela própria palavra de Deus, a partir de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde lemos: o Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. A partir disso, nós podemos caminhar. A partir desta palavra, nós podemos sim seguir em frente com a vida, desenvolvendo e compartilhando gestos de cuidados uns para com os outros. Podemos cuidar porque nós somos cuidados por um Deus cheio de paciência e amor. Louvado seja Deus. Amém. Certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, Certamente me seguirão. todos os dias da minha vida, Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. bondade, misericórdia, Certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Passo a compartilhar neste momento o Evangelho para este dia, para este culto, que também nos acompanhará na reflexão posterior. Que o Espírito Santo abra mentes e corações para aceitar esta palavra a partir de Mateus capítulo 9, os versículos 35 até o capítulo 10, o versículo 8, que eu passo a ler, onde diz: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque elas estavam aflitas e abandonadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes.
Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui, esta palavra bíblica especial como alimento para a nossa fé. A palavra também nos lembrando disto, né? Que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para todos os momentos da nossa caminhada. Amém. Quero desejar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, que neste momento celebra junto. Irmãos e irmãs em Cristo, a partir do Evangelho que nós acabamos de ler e também de ouvir, nós vemos Jesus como um pastor. Jesus está em ação, Ele está desenvolvendo a sua missão entre as pessoas. Ele percorre cidades, Ele está percorrendo povoados. Ali Ele ensina, Ele anuncia a boa notícia, enchendo as pessoas de esperança e cura as pessoas adoentadas. Jesus vai ouvindo as pessoas, Ele vai observando o contexto, Ele sente a situação de sofrimento no qual aquelas pessoas se encontram inseridas. Ele sente tudo isto e com isto Ele vai vendo as pessoas sem rumo, sem saber para onde irem, sem muitas perspectivas, sem esperança, pessoas completamente desmotivadas. A situação é tão complexa que, para nos aproximar daquilo que Jesus vê, enxerga e vive, Ele diz que essa gente estava aflita e abandonada, como ovelhas sem pastor. E qual foi o resultado disso tudo? A Bíblia registra algo muito íntimo e pessoal, muito profundo em Jesus, dizendo que Jesus ficou com muita pena daquela gente. Ele ficou comovido. Eis o que se passa no coração de Jesus. Essa expressão, que na língua portuguesa foi traduzida por pena, talvez não consiga expressar com profundidade e totalidade o que Jesus realmente sentiu naquele momento. Jesus sentiu pena, sim. Ele ficou comovido, Ele teve compaixão, Ele teve misericórdia. Mas muito mais do que isso, o que Jesus sentiu foi tão intenso que mexeu com todo o seu ser, inclusive com todos os seus órgãos internos, com as suas entranhas. Sim, a tradução literal é: todas as suas entranhas, os órgãos internos, estavam agitados e tremiam com simpatia e compaixão. Nos tempos bíblicos, as entranhas, especialmente o coração, os pulmões, o fígado e os rins, eram considerados a sede das afeições e dos sentimentos mais profundos. Imaginemos talvez uma mãe de coração terno rogando diante de um juiz a favor do seu filhinho que está pronto para ser condenado. Ah, como as suas vísceras trabalhariam, como as suas lágrimas rolariam. E quando pensamos nisso tudo, que retórica de choro ela usaria diante do juiz, pedindo por misericórdia e compaixão. Nos tempos em que nós vivemos, o coração é o centro das emoções. Se eu estou feliz, eu posso dizer que o meu coração está feliz. Assim, Jesus em todo o seu ser é tomado pela mais tenra misericórdia. E quando falamos em misericórdia, lembramos também deste termo. A palavra misericórdia no português vem da junção de duas palavras latinas. Miseratio, que deriva de miserere e significa compaixão, e cordis, que significa coração. Logo, misericórdia significa algo como coração compadecido, um coração que tem compaixão pelo sofrimento e a dor de alguém. Misericórdia, que se importa com o outro. Assim, nós podemos dizer que o coração de Jesus e todo o seu ser se contraiu convulsivamente diante daquela necessidade humana gritante. É um povo
como ovelhas sem pastor. Um povo exausto que desperta em Jesus a infinita e ilimitada compaixão que só Ele tem. Sim, Jesus teve compaixão. Ele sentia aquilo que aquela gente sentia. Ele se aproximou, ou aliás, aproximou os seus sentimentos dos sentimentos daquela gente. E diante dessa situação de desespero e sofrimento, Ele teve compaixão. Ele teve misericórdia. Por isso, no coração de Deus, pulsa compaixão, pulsa misericórdia. E diante dessa realidade, Jesus não fica indiferente, mas Ele age. Ele percebe que há muito trabalho a ser feito e chama os seus 12 apóstolos, dando-lhes autoridade, os envia para a missão. São pessoas comuns, que em humildade e total dependência de Deus, aceitaram este chamado. Sua tarefa consiste em apresentar às pessoas este coração amoroso de Deus, cheio de compaixão e misericórdia, chamando as pessoas ao arrependimento, dando-lhes direção, uma base firme, apresentar o bom pastor a essas ovelhas sem pastor, dando-lhes perdão, vida e salvação, anunciando o reino de Deus está perto. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando nós ouvimos e somos informados dessa dura realidade que as pessoas no tempo de Jesus já experimentavam, e quando nós dirigimos o nosso olhar para o atual momento em que nós vivemos, perceberemos que a realidade é muito parecida. Ainda hoje nós vemos pessoas como sendo ovelhas sem pastor. E as situações que causam isso são as mais diversas. Eu me lembro de uma história que diz que no vagão do trem estava uma senhora segurando a sua sacola de remédios e pensava consigo: meu Deus, o que o meu oncologista me dirá dessa vez? Ela estava lá também um adolescente que fingia dormir e pensava assim consigo: a vida é muito, muito dura sem o meu pai. Um senhor de meia idade olhava através das janelas e dizia para si mesmo: eu preciso desse emprego para sustentar a minha família. Ninguém naquele vagão se conhecia, mas as aflições e o abandono eram traços comuns na vida de todos eles. Motivos para desanimar não faltam neste mundo. Cada qual pode pensar e deve fazer isso nesse momento. Pensar nas cruzes que está carregando e nas preocupações que jazem no coração. O sentimento de abandono, de aflição, são traços comuns na sociedade atual. Assim, muitas pessoas que vivem sem pastor. E nós sabemos que uma ovelha sem pastor estará muito propensa a passar fome, sede, ficar doente, perdida, sem segurança, sem alicerce, desesperançosa, entristecida e pode facilmente cair nas mãos ou nas garras do lobo. Jesus, esse que nos tempos do evangelista Mateus teve essa compaixão com sua gente, é o mesmo que hoje olha para as pessoas e diz: essa gente está como ovelha sem pastor. Seu coração se enche de compaixão, todo o seu ser se comove de misericórdia, mas Jesus não fica parado. Ele envia os seus discípulos, ou seja, Ele envia a cada um e uma de nós para a sua missão, a fim de nós falarmos desse seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, às ovelhas abandonadas e aflitas, anunciando perdão, vida e salvação. Ele se coloca ao nosso lado e como pastor, o bom pastor, nos dará um ombro amigo e também nos carregará no colo se não pudermos mais caminhar. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, neste momento eu gostaria de levar você a refletir um pouco sobre a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. Diante das situações de sofrimento que vemos todos os dias ao nosso redor, como você reage?
Isso ainda mexe com você? Isso provoca uma reviravolta nas suas entranhas à semelhança de Jesus? Você se importa ainda com a dor alheia, com a dor do próximo? O seu coração é um coração parecido com o de Jesus? Eu digo isso porque às vezes tenho a impressão que as pessoas se acostumaram com as tragédias e as notícias desagradáveis e estão, digamos, anestesiadas quanto à dor do seu próximo. Eu gostaria de compartilhar, para também finalizar, um exemplo que nos leva a refletir sobre isso. O título é A Ratoeira. Diz que um ratinho, olhando pelo buraco da parede da sua toca, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda e começou a advertir todos. Foi ao galinheiro e disse: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O ratinho foi até o chiqueiro e disse ao porco: há uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. O porco respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar por você. Ratoeira é para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o Senhor será lembrado nas minhas orações. E o porco continuou a revolver-se na lama lá do seu chiqueiro. O rato dirigiu-se então à vaca. A ela ele disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar. Então o ratinho voltou para sua toca, cabisbaixo, todo abatido, para talvez logo mais encarar a ratoeira do fazendeiro. E eis que naquela noite ouviu-se um barulho como de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou sua faca e providenciou o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Mas a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o seu funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Esse exemplo nos ensina e reforça o ensinamento da palavra de Deus de hoje. Nos ajuda a pensar na importância de nós termos compaixão, misericórdia, à semelhança de Jesus com o nosso próximo. Essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos neste mundo. Mas caso você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que esse problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda está correndo perigo. Pense nesse tempo de pandemia. É uma ótima oportunidade de nós pensarmos neste assunto. A pessoa que não se importa com a dor alheia, jamais poderia ou deveria se confessar uma pessoa cristã. A pessoa que não se importa com a dor alheia, jamais deveria se confessar uma pessoa cristã. Por isso, ao invés de se deixar dominar pela marca da sociedade no tempo de Jesus, que continua sendo a marca da nossa sociedade atual, que é o individualismo e o egoísmo, possamos experimentar em praticar a misericórdia e a compaixão que transformará corações e com isso nossa sociedade. Compaixão é isso,
é enxergar o sofrimento do outro, mesmo quando estamos em meio aos próprios problemas. Compaixão é uma doce palavra que torna o coração sensível e está muito além de somente comover-se. Se não servirmos uns aos outros à semelhança de Jesus, nós morreremos na frieza do nosso próprio egoísmo. Não deixe isso acontecer. Inspire-se em Jesus. Assim, não seremos ovelhas sem pastor, mas ovelhas alimentadas pela misericórdia do bom pastor Jesus Cristo. E se você ainda tem dúvidas se vale a pena ser compassivo ou misericordioso com o próximo, lembre-se do que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 7. Felizes, bem-aventuradas as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Que Deus nos permita sermos não apenas ouvintes desta palavra, mas de fato e principalmente praticantes da mesma. Que assim seja. Amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo eu digo aleluia, 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 aleluia. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo eu digo aleluia, 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 Convido para juntos termos uma palavra de oração. Feche os seus olhos, cruze as suas mãos, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos por teres permitido anunciar e ouvir o Teu Evangelho, atraindo os corações a Jesus Cristo, nosso Senhor, cujo coração é cheio de compaixão e misericórdia. Dá-nos corações parecidos com o de Jesus, corações que estejam firmados nele, para que quando nos afastamos da Tua verdade, Tu nos chames de volta a Ti. Agradecemos pelos tantos sinais de corações misericordiosos, pelos gestos de carinho que em meio a esta pandemia acontecem mundo afora, transformando, animando, fortalecendo, lançando luz para dentro da escuridão. Intercedemos por aquelas pessoas que estão isoladas da sociedade, aquelas pessoas cujos corações estão frios e indiferentes diante de tantas situações de sofrimento e dor. Intercedemos pelas pessoas que não recebem o devido valor e a devida dignidade, aquelas pessoas que foram esquecidas, que passam necessidades como fome, frio, solidão, dúvidas, o desemprego. Consola as pessoas abandonadas e não deixes que caiam em descrença ou desesperança. Senhor,
pedimos que sensibilizes, inspires e desafies as autoridades e as instituições a desenvolverem ações de solidariedade, amor e justiça que promovam a vida e a paz alheia. Escuta a nossa oração, olha nosso coração que agora confiamos a Ti, coração que quer ser parecido com o coração de Jesus, pulsando e orando a partir da oração que o próprio Jesus, Teu Filho amado, ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se neste momento você estiver acompanhado, eu peço que você coloque a sua mão direita no ombro da pessoa que está do seu lado. Se você estiver sozinha com Deus neste momento, peço semelhantemente que você estenda as suas mãos e aceite as palavras de bênção. A Ti, a profunda paz do vai e vem das ondas, a profunda paz do fluxo do ar, a profunda paz da terra silenciosa, a profunda paz das estrelas reluzentes, a profunda paz do Filho da paz. Deus te dê para cada tempestade um arco-íris, para cada lágrima um sorriso, para cada preocupação uma perspectiva, para cada dificuldade uma ajuda, para cada oração uma resposta. A partir disso, te abençoe o Deus da graça e da paz, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A partir do cuidado de Deus conosco, vamos também cuidar dos outros, que em nosso coração pulse a vontade de ser parecido com o de Jesus. Assim, vamos em paz, servindo a Deus com muita alegria e compaixão. Amém.